Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos vendo sobre a penitência dos requisitos da confissão, não? Então vamos seguir aqui e terminar esta parte com fé em Deus. Questão 780. Podemos nós, com nossas forças, dar satisfação a Deus? Não. Com as nossas forças não podemos dar satisfação a Deus, mas nós o podemos unindo-nos a Jesus Cristo, que, com os padecimentos da sua paixão e morte de cruz, dá valor às nossas orações. Então é o seguinte: quando nós nos confessamos, o padre impõe uma penitência. Por isso, o conhecido método para se lembrar dos 5 requisitos de uma confissão bem feita. Eu já havia dito, mas a repetição: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a primeira coisa, vamos usar, como fazemos com as crianças, os nossos 5 dedos. O polegar, o dedo gordo, é chamado de exame de consciência, porque é árduo repassar nossas mazelas, não? Lembrar delas, complicado. Por isso é o dedo gordo, o polegar. O indicador é a dor do pecado, porque ao ver nossos pecados, ele aponta a doer por eles. O maior de todos, que é o maior de todos também dos 5 requisitos, é chamado propósito de não pecar mais. Com este maior de todos, que é maior de todos mesmo, e a nossa alma se endireita a Deus. É o propósito. Aí então, essas 3 coisas são feitas antes da confissão e não 2 milésimos de segundos antes de se ajoelharem. Antes supõe pelo menos 10 minutos, um exame de consciência e etc. Durante a confissão, o vizinho do maior de todos, o anelar. Para alguns tem anel, outros não tem. Mas então, é chamada a acusação dos pecados, que é o dizer os pecados. Já vimos, e depois os senhores repassem, que é dizer os pecados, nossos pecados. Aí quando são mortais, o número de vezes, e quando, os veniais, não precisa enumerar as vezes. E o menor que estamos nele, mindinho, que é o menor mesmo, que chama penitência. Porque imagine os senhores alguém que, por exemplo, um exemplo assim, que se confessa de ter feito, não sei, uma estupidez, um homicídio. Rezar 1/3 ou 20 Ave-Marias diante do homicídio parece, assim, em balança desproporcional. Mas o que acontece? Por isso é o menor de todos. As chaves que Deus deu à igreja espicha a obra para que ela abarque e satisfaça as penas temporais que merecemos por nossas más, entendem? Pode ser 10 Ave-Marias, uma Ave-Maria, uma ladainha, qualquer coisa, qualquer boa obra é alvo de penitência. Então, imagine, não sei, entre um homicídio, merece o inferno, um pecado mortal, aí a pessoa se arrepende, se confessa e reze 1/3. É verdade que o morto não vai ressuscitar. Não tem como reparar isso. O arrependimento expia. E aquele terço, ou aquelas 10 Ave-Marias, normalmente a penitência tem que ser proporcional mais ou menos com os pecados, né? Roubou 20 bancos e rezar 3 Glória ao Pai é complicado, mas, aí os padres têm que estudar teologia moral. Esse é um problema, que não estudam, aí mandam, não sei, fazer um ato de amor e, aí é um problema grave de formação. Mas, em todo caso, não há uma proporção, falando materialmente, entre uma prática de dar, não sei, esmola para um asilo durante 1 mês, para expiar um homicídio, e o fato de alguém estar morto e não poder mais voltar à vida. Os senhores me entendem? Mas então, o menor de todos olhando materialmente, mas as chaves de São Pedro espicham essa obra. Então, se alguém se confessa, seja do que for, cumpra a penitência, seja ela qual for, esta alma tem a expiação dos pecados.
a pena dos pecados. Então, por isso essa pergunta, não podemos nós com as nossas próprias forças dar satisfação a Deus? Não. Por quê? Porque se a igreja não espichar as nossas boas obras, elas não alcançam a altura das nossas culpas. Porque o pecado, falando do pecado mortal, é uma ofensa o quê? Infinita. Dado que a majestade de Deus ofendida é infinita. Então, as nossas obras não são infinitas. Pelo contrário, nossas obras são bem finitas. Fininhas, fininhas, fininhas. Mas a igreja, pelo poder da chave, faz com que elas sejam à altura da nossa pena, entende? Então, quando nós nos confessamos direitinho, com todos esses requisitos, e o último é cumprir a penitência, então nós, pelos merecimentos de nosso Senhor, pelo poder da Santa Igreja, cumprimos a penitência, expiamos a pena à altura das nossas culpas. Aí então, diz o catecismo, não, com as nossas forças não podemos dar satisfação a Deus, mas nós o podemos unindo-nos a Jesus Cristo, que com os merecimentos da sua paixão e morte de cruz dá valor às nossas ações. E é justamente o que acontece na penitência dada pelo confessor, ele, como Cristo que está ali ouvindo as confissões, ele aplica os seus merecimentos e espicha as boas obras que temos que fazer pela penitência prescrita. É sempre suficiente a penitência dada pelo confessor para pagar a pena que ainda resta por causa do pecado? Lembremos-nos que a pena é a multa, uma analogia. Viola as leis de trânsito, alguns pontos na carteira, não? Penas humanas. E um valor X. Falando da lei de Deus é a mesma coisa. A gente perde todos os pontos das boas obras. E a multa depende, o inferno merecido, se é pecado mortal, e os veniais é purgatório, e chama de purgatório e tribulações nesta vida. Então, a penitência paga essa multa e devolve os pontos na carteira, por assim dizê-lo. Então, a penitência que dá ao confessor não é de ordinário suficiente para pagar a pena devida pelos pecados, mas preste atenção. O catecismo está falando de ordinário não é. Por quê? Por causa de nós. Em si mesma poderia, sim. Em si mesmo alguém podia se confessar, cumprir a penitência, não sei, tropeçar, bater a cabeça, morrer e entrar no paraíso. Em si mesmo isso é possível. Mas dadas as mazelas do sujeito, ele vai se confessar, vai cumprir a penitência, vai bater a cabeça, vai morrer e vai no último purgatório. Entende? Defeito do sujeito, não da obra em si mesma. Os senhores me entendem? Então, de ordinário, porque a igreja conhece seus filhos, não é de ordinário suficiente para pagar a pena devida pelos pecados. Por isso deve-se fazer a diligência por supri-los com outras penitências voluntárias. Então, dadas nossas mazelas, a nossa dor medíocre, o nosso propósito de emenda superficial ali, nosso exame de consciência meia boca, nossa acusação com um pouquinho de atrição, e aí a nossa penitência às vezes cumprida, porque normalmente se esquecem todos nós, aí nos lembramos para não ter que ouvir um sermão do padre na próxima confissão que não cumpriu a penitência da confissão passada, e cumprimos ali, às vezes até na fila, bater a cabeça em um paraíso com isso não é, Deus é justo, hein? Sejamos, os homens não são. Para os homens isso é um absurdo, porque eles são injustos, então qualquer coisa leva para qualquer triunfo, mas Deus é justo. Sem merecimento não temos o paraíso. Então tem que fazer as coisas direito. Agora tenham cuidado, por quê? Porque isso não entra em detrimento, não põe em detrimento o sacramento que obra por ele mesmo. Então, um padre válido, um penitente contrito, uma confissão sincera e uma absolvição válida com as palavras eu te absolvo os teus pecados, estamos perdoados por Deus. Certo? Agora, tem uma parte que nos compete, que é a penitência. Então, se nós estamos meio, vai ser meio a meio. Em todo caso, sempre a penitência faz alguma coisa de bom. Alguns pontos apaga. Então, é recomendado fazer por iniciativa própria. Por obrigação, cumprir o que o padre disse. Do jeito que ele disse. Se ele disse, na quarta-feira
de joelhos diante da imagem de São José, vai rezar 3 vezes a ladainha dele. Se os senhores aceitaram, quarta-feira, diante da imagem de São José, 3 vezes a ladainha dele. Se os senhores falam, padre, olha, eu não tenho problema com ladainha, não tenho. Hoje com o celular os senhores encontram qualquer oração possível, só no Pio Google. Piíssimo. Quando se põe piedade, ele é piíssimo. E quando se põe mazelas, ele é mazelíssimo. Pois então. Agora eu vou falar, padre, não tem mais São José. Cláudio, restauração. Momento do patrocinador do catecismo. Temos imagens dos santos que desejarem. Se consegue. Ou não, aí fala o padre, não tem o São José. Aí, bom, o padre muda a penitência. Tira essa exigência e coloca outra, diante de uma Nossa Senhora. E se não tiver uma Nossa Senhora em casa, é hora de se converter, hein? Pelo amor de Deus. E São José também, toda a família tem que ter um São José, hein? Não é pecado não ter, mas é São José, São José. Ou ter uma Sagrada Família, que já estão os 3. Patrocinador do catecismo. Mas então tem que ser. Se os senhores não disserem nada na penitência, o padre supõe que os senhores vão poder cumprir. E aí tem que cumprir. Pode falar, olha, um rosário, 3 dias seguidos, padre, eu não consigo. Mesmo com diligência, tem pessoas que não conseguem, porque estão ocupadas, muito ocupadas, e não vão conseguir. Perfeito. Então o padre vai ver uma possível. Fazer a via sacra com os quadros, diante das quadras estações. Nós não temos em casa. Então o padre, bom, e às vezes a igreja rezar uma via sacra, vão prender os senhores porque isso é um crime de hiperpiedade religiosa. E na época da quaresma vão falar, não, está doido. Então vamos com calma. A penitência tem que ser. Se os senhores não conseguem, digam ao sacerdote. Mas, bom, cumprir. O que nós podemos fazer a mais? Aí são conselhos. Tem pessoas que, por devoção, rezam a penitência, como o padre prescreveu, todos os dias até a próxima confissão. Isso é um costume muito piedoso. Então vamos supor que o padre prescreveu rezar, não sei, 5 Pai Nosso, 5 Ave Maria, em honra das 5 Santas Chagas de Nosso Senhor. Aí tem pessoas que fazem isso a primeira vez, cumpriu a penitência, e vai fazer isso até a próxima confissão. É aconselhado, não é mandado. Fez uma vez. Se o padre mandou 10, 10. 15, 15. Se mandou uma. Mas tem gente que espicha até a próxima confissão. E tem aqui o catecismo vai dizer outras obras de penitência. Tem uns que rezam o Salmo 50 com frequência, que eu recomendo porque ele causa dor do pecado. Tem uns que oferecem algumas dezenas do terço em expiação dos pecados, ou 1/3 do rosário. Aí tem a criatividade piedosa, que sempre é bem-vinda. Mas não se carreguem de coisas para serem sufocados pelas orações. As orações não é para nos sufocar, não. Mas alguma coisa a mais, por exemplo. Então vamos ver. Quais são as obras de penitência? As obras de penitência podem reduzir-se a 3 espécies: a oração, ao jejum e a esmola. O que se entende por oração? Por oração entende-se todas as espécies de exercício de piedade. Então via sacra, rosário, orações fórmulas do texto, orações vocais. Aí tem as orações mentais que já falávamos, a meditação, não contemplações, orações mentais. E todas elas são obras de penitência, sim senhores, se nós oferecemos com essa intenção. Depois, o que se entende por jejum? Por jejum entende-se todas as espécies de mortificação. Aí são mortificações do corpo, do comer. Temos jejum, se suprimimos uma refeição do dia e deixamos só, em realidade, suprimir todos, fica uma só, jejum. Abstinência é quando nós suprimimos algo, a carne nas cestas, ou quando nós não queremos comer certa coisa por mortificação. E não pode ser, não, salvo a sexta-feira, mas alguém pode suprimir, se abster de comer, não sei, o feijão num dia, e depois vai se abster de comer o arroz no outro. Isso é uma abstinência. Está se abstendo de uma coisa específica. Quando se abstém de todas as refeições, salvo uma, aí se chama jejum. Aí depois tem aqui no jejum, então toca o comer, certo?
vai sacrificar algo à mesa. A oração vai sacrificar o nosso espírito, rezar mais de joelhos, orações mais longas, e acrescentar um terço, uma via sacra, coisas desse estilo. E esmola vai sacrificar nossos bens. O que se entende? Entende-se toda e qualquer obra de misericórdia espiritual e corporal. Então não é só dar dinheiro, pode-se dar um bom conselho. Primeiro por que uma obra de penitência? Porque você sacrifica do seu tempo para ouvir as lamentações de uma pessoa e dar um bom conselho. Isso é penitencial, sim. O amor em caridade que vai ouvir. Hoje falta, as pessoas não sabem ouvir mais, hein? Todo mundo fala muito e ouve pouco. E muitas pessoas às vezes estão desesperadas porque ninguém ouve suas dificuldades. Então, não falar de si, ouvir o próximo, dar um bom conselho, não precisa ser uma direção espiritual, hein? Isso é coisa do sacerdote, mas dar bom conselho qualquer pessoa de bem pode dar para outro que está em uma confusão. Aí tem também ensinar a doutrina aos ignorantes, 7 obras de misericórdia, tem as corporais e espirituais, qualquer uma delas entra por esmola. Rogar a Deus pelos vivos defuntos, ir a um cemitério, uma esmola para os defuntos. Acender uma vela para os defuntos é uma esmola a eles que estamos iluminando sua sepultura. São Tomás, seguindo São João Damasceno, vai explicar que isso tem uma conotação de esmola. Quando nós acendemos uma vela a um santo, isso também serve como esmola, porque estamos doando uma luz que vai honrar a sagrada imagem, então vai aumentar a glória acidental do santo no céu. E nós estamos fazendo o quê? Um ato de um sacrifício. Tem que comprar vela, hein? Vela roubada dos outros não dá para oferecer aos santos de Deus. É discutível essa daqui, peguei da senhora. Depois a gente resolve. Vai que Nossa Senhora recusa, né? Mas por isso a ideia de comprar a vela. A flor é a mesma coisa. Roubar do vizinho para dar para Nossa Senhora, por favor, né? Porque aí tem o dinheiro que nós sacrificamos e aquilo vai dar a glória acidental. Não vai para o céu a flor, nem a vela chega lá, mas o que? O que isso representa? Honrou, enfeitou sua imagem e então tratou Nossa Senhora com esse obséquio e aí isso se transforma numa doação, digamos assim. Então os senhores veem que não é só dar dinheiro no semáforo. Às vezes um bom dia para o mendigo, que ninguém fala com o mendigo, né? Particularmente, quando não estão bêbados, são muito simpáticos. E às vezes tem lição de vida, hein? Ali na Praça da Sé, agora falando de momento informação São Paulo. Na Praça da Sé, falo porque eu fico impressionado. Tem mendigos piedosos, hein? Eu já vi mendigos rezar terço ali. Não, tem uns que a piedade está ausente. Mas tem uns que vêm se confessar e se ajoelham lá, hein? Com toda a devoção da alma. Tem uns que estão ali porque a vida colocou, hein? Sofreram, sei lá, dívidas e tantas coisas que foram parar na rua, mas tem gente de bem. E às vezes um bom dia com aquelas pessoas, hein? Tratá-los como seres humanos, porque são, e às vezes são muito melhores do que muitos que estão bem limpinhos, é um ato de caridade extrema. E tem uns que às vezes você vai dar uma ajuda e eles não querem ajuda, eles só querem um bom dia e às vezes conversar alguma coisa. Não quer dizer que não tem que ter cautela, cuidado com a carteira e etc. Mas tratá-los como pessoas já é neste mundo que, aos que não estão nessa situação, já são maltratados, imagine os que estão, não? Então, são muitos modos de esmola. E podemos fazer isso para expiar o pecado. Dar umas moedas ali e oferecer pelas almas do purgatório para obter de Deus uma graça, para obter o perdão dos pecados. Porque é a Sagrada Escritura que diz que a esmola, assim como a água apaga o incêndio, a esmola apaga uma multidão de pecados. Está escrito. E é assim, porque Deus disse, assim é então. Então é um meio de obter também graças. Qual é a penitência mais meritória? A que dá o confessor ou que nós fazemos por nossa escolha? A penitência que nos dá o confessor é mais meritória, porque sendo parte do sacramento, recebe mais virtude dos merecimentos da paixão de Jesus Cristo. Mas não exclui de fazer penitências por conta própria, porque vimos que, dadas nossas mazelas, pode ser que não sejam suficientes.
Vão logo para o céu os que morrem depois de ter recebido a absolvição, mas antes de terem satisfeito plenamente a justiça de Deus? Não, eles vão para o purgatório para ali satisfazer a justiça de Deus e se purificar inteiramente. Depois, na tradição, eu não sei do modernismo, não sei. A fórmula de absolvição deles eu não tenho a menor ideia. Mas na tradição, a parte essencial não é: eu te absolvo os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Logo depois, enquanto os senhores estão rezando o ato de contrição, o padre segue uma oração, que a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, os méritos da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de todos os santos, não, e todo bem que fizerdes, e todo mal que suportardes, seja para ti aumento de graça e prêmio de vida eterna. Então o que acontece? Com essa oração, todo o mal que a gente vai suportando, vencendo, combatendo, todo o bem que a gente vai praticando, isso em graça de Deus, porque estamos com a absolvição, a igreja vai fazendo com que tudo isso seja para expiar os nossos pecados. Aumenta a graça de Deus e vai perdoando as nossas dívidas do purgatório. É espetacular, hein? Eu acho que essa oração foi suprimida com a reforma. Porque essa ideia de expiação, isso foi reduzida ao mínimo. Não tenho certeza, por isso eu não vou falar mais. Mas seguramente, hein? Mas então, é incrível porque saímos do confessionário, vamos estudar. O estudo, se formos estudantes, serve para aumentar a graça de Deus e expiar nossas penas. Se elas vão lavar a louça com muita alegria, depois da confissão, como donas de casa, ou os filhos vão fazer o que a mãe mandou, também, obediência. Aquilo feito em graça de Deus, aumenta a graça de Deus, expia nossas penas do purgatório. Você vê que a igreja eleva as boas obras a um nível de expiação. E se não fizermos, vamos nas chamas do purgatório. E todos nós sabemos, ninguém reza por defunto, hein? É missa de 7º dia, 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois 1 ano e depois só quando aparecer alguém no cemitério jogar umas gotas de água benta. A falar pelos nossos, hein? Quem reza pela tataravó? Nem sabemos o seu nome. Problema isso. Então vai ser a chama do purgatório, com a justiça de Deus, que vai chamusgar-nos até ter pagado o último centavo. Ninguém vai rezar pela gente, então é melhor sair do confessionário, cumprir a penitência prescrita, aumentar um pouco de penitência, cuidar de fazer a oração, jejum e esmola e abreviar o purgatório o máximo possível. Podem as almas que estão no purgatório ser aliviadas por nós nas suas penas? Sim. As almas que estão no purgatório podem ser aliviadas com orações, com esmolas, com todas as demais obras boas e com as indulgências, mas sobretudo com o santo sacrifício da missa. Então os senhores veem que todas as obras boas servem para aliviar o nosso futuro purgatório e o purgatório atual dos que ali estão. Todas as boas obras. Mas de modo mais eficaz, a Santa Missa, ouvir missa por elas ou mandar dizer missa por elas. Ambas serve imensamente. É um oceano de graças que Deus joga no purgatório sobre aquelas chamas expiatórias. Então, ouvir missa e mandar dizer missa. Depois, as indulgências. Receber. Por isso tem, na graça de Deus, fazer as obras prescritas com indulgência e oferecer para as almas dos nossos defuntos. Pode ser por fulano ou fulana específico, a bisa esquecida, ou pode ser por todas as almas dos nossos que ali estão, ou pode ser por todas as almas do purgatório. Aí a repartição é com a justiça de Deus. Mas a igreja que abriu esse tesouro permite isso. Além da penitência, que mais deve fazer o penitente depois da confissão? O penitente, depois da confissão, além de cumprir a penitência, se danificou injustamente o próximo nos bens ou na honra, ou se lhe deu escândalo, deve, o mais brevemente, na medida do possível, restituir-lhe os bens, reparar-lhe a honra e remediar o escândalo. Não serve somente a acusação do pecado quando se trata de injustiça. Nós temos que reparar a injustiça na medida, como diz o catecismo, do possível. Porque se for impossível, Deus não manda o impossível para ninguém.
mas o possível nós podemos. Com a graça de Deus, ainda não podemos e facilitado pela graça de Deus. Então vamos supor que alguém escreveu um texto, hoje é muito fácil, graças aos prints, né? Que estupidez, as pessoas não têm mais bom senso. Se eu escrevo uma mensagem em uma conversa privada, é igual antigamente as cartas. A gente não podia fazer fotocópia e pregar nos postes das paredes da cidade. Pois então, hoje se faz isso com os prints. Eles circulam, hein? Vai a Roma, Antioquia e Oceania e volta para... Não. Então, imagine que cometemos excesso falando de fulano. Como que eu vou reparar porque esse print já deu a volta aos 4 ventos deste mundo da honra da pessoa? Complicado, eu não sei quem leu ou o que pensaram a partir do que eu supostamente disse. Então o que eu devo fazer? O que está ao meu alcance? Tecer louvores sem falsidade para reparar aquela difamação causada por... Mas tem que ser algo objetivo, hein? Porque tem gente que deturpa as palavras dos outros, aí é problema de quem deturpou. Agora, se a nossa intenção era sutilmente danificar a honra do sujeito, Deus sabe, nós também sabemos o que fazemos, então vamos reparar. Se não foi nossa intenção e foi outros que mal interpretaram o problema desses outros, entende? Nós só podemos arcar com as nossas próprias mazelas. Então, difamação tem que reparar. Se não está disposto a reparar, não é perdoado por Deus, porque é uma exigência de Nosso Senhor. Então, se roubou alguma coisa, tem que pagar. Às vezes, no momento não pode, mas tem que ter a disposição de fazer o sacrifício possível e do mesmo modo que roubou, devolva. Restituição. Então não é assim, a absolvição está tudo resolvido. Não está tudo resolvido, não, senhores. Tem coisas que por justiça devem ser consertadas. A honra do próximo, se foi difamado. Os bens do próximo, se foi subtraído de modo ilegítimo pelo roubo ou pelo furto. O escândalo que Nosso Senhor disse que é um pecado gravíssimo, não? Escandalizar o próximo, repara, não? O perdão a quem nós ofendemos e etc. Então, mais brevemente e na medida do possível, restituir os bens, reparar-lhe a honra e remediar o escândalo. Como se pode reparar o escândalo que se causou? Pode-se reparar o escândalo que se causou fazendo cessar a ocasião dele, edificando com palavras e com bom exemplo aqueles que tenhamos escandalizado. Então é o seguinte, hoje as pessoas não se escandalizam muito, porque as pessoas perderam os princípios. Então, como assim, cada um faz o que quiser, então, por exemplo, hoje estamos aqui, estivemos à missa, os senhores casados, se de repente aparece preso, ninguém vai se escandalizar, porque as pessoas estão acostumadas com as mazelas dos outros. Agora, que as pessoas não se escandalizem, não quer dizer que não houve escândalo. Me entendem? Escândalo é uma coisa objetiva. Se as pessoas não se escandalizam por falta de princípio moral, é uma enfermidade generalizada. Agora, em si mesmo, isso causa escândalo, sim. E é isso que eu tenho que reparar. Entendem? E aí então, se foi causa de ruína, seja causa de edificação para o próximo. Dando um bom exemplo, já que o escândalo foi um mau exemplo e foi causa de ocasião de pecado, se foi o caso também, e a ocasião de falarem, mas você não é católico e faz tal coisa? Pois então. Então não consertar para que não se diga tal coisa. De que maneira devemos satisfazer o próximo quando o tivermos ofendido? Devemos satisfazer o próximo quando o tivermos ofendido, pedindo-lhe perdão ou dando-lhe alguma outra reparação conveniente. O perdão é complicado, hein? Porque eu não sei de onde surgiu esse negócio de perdoar e esquecer. Ninguém esquece, hein? Vamos ser sinceros. Agora, se ter que esquecer for um requisito para perdoar, então ninguém perdoa ninguém. Então, que consiste o perdão? Eu me arrependi de ter dito ou feito tal coisa. Aí eu vou para o que eu ofendi, por minhas palavras ou feitos X, sei lá qual,
E peço perdão porque eu estou arrependido. Se outro vai dar o seu perdão ou não, isso já é com ele. Porque não é fácil falar, é muito fácil dizer eu perdoo. A outra coisa é estar arrependido, para essas palavras serem sinceras e Deus está enxergando isso. E outra coisa é o outro estar disposto para me perdoar. Então o catecismo está mandando pedir perdão. Ele não falou de receber o perdão. Os senhores estão me entendendo? Porque pode ser que o outro negue. Aí é problema do outro, porque pode ser que seja uma ofensa recente, que ele não acredite no nosso arrependimento. Aí rezemos pelas que nós ofendemos com as nossas estupidezes, certo? Mas temos que pedir. Se eu ofendi alguém diretamente, diante de Deus, me arrependo, me confesso, tudo muito bem, e não está resolvido. Se eu disse uma palavra, tem que pedir perdão. Aí vocês dirão, padre, o que fazer com os do trânsito? São tantos os do trânsito, na verdade. Marquem a placa. Rastreiem depois. Não, aí reze pelas pessoas, hein? E ao falar, Senhor, eu me arrependo de dito tal coisa para aquela pessoa que fez aquela barbeiragem. O perdão, Deus conhece o coração arrependido e aplica. Agora, aquela pessoa não vai ouvir, a gente nem sabe onde ela está, hein? Por isso não digam estupidez no trânsito. Isso é complicado. Vamos terminar aqui. Que frutos produz em nós uma boa confissão? E com isso concluímos essa parte. Uma boa confissão perdoa-nos os pecados cometidos e dá-nos a graça de Deus. Primeiro efeito. Segundo, restitui-nos a paz e o sossego da consciência. Olha, quando haviam padres... Por isso nós temos que pensar que há um problema na reforma do concílio, hein? Porque assim, o sacramento é o quê? Um sinal eficaz da graça. Hoje, vamos a uma paróquia. Não convido a uma paróquia modernista, pelo amor de Deus, mas vamos visualizar uma paróquia fervorosa, modernista, que se confessa piamente com aqueles padres deles e vivem regularmente. Nós não vemos os sacramentos modernistas elevar aquela pequena sociedade para a virtude. Eu sei porque eu fui de uma paróquia por muitos anos da minha infância e adolescência e todos os senhores também foram, certo? Aí o que nós vemos? Quando vemos alguém virtuoso, é um esforço particular do sujeito que com suma piedade rala seu joelho e se destaca em virtude. Mas o comum dos mortais estão de meio abismo para baixo. Por quê? Porque há um problema com o sacramento que está deformado, que não santifica mais a sociedade. E por que eu vou lhes dizer isso? Porque quando o sacerdócio era como sempre foi de Nosso Senhor, nem existiam psicólogos e psiquiatras. Por quê? Porque a confissão dava paz de consciência e resolvia todas as enfermidades mentais possíveis, salvo algumas que sempre existiram, mas não de pecados e culpas, porque isso resolvia no confessionário com a graça de Deus. Não estou desacreditando nem os psicólogos, nem os psiquiatras e nem a função e a necessidade deles. Pelo contrário, dada a falta de sacerdotes que temos aí a tradição em sua plenitude com o sacerdócio de Nosso Senhor, com o sacramento de Nosso Senhor, eles são muito bem-vindos, senão o mundo seria um manicômio. É o que está se transformando, porque faltam profissionais segundo Deus. Mas os senhores percebem porque o pecado faz uma crueldade tremenda com a consciência. Mesmo se arrepender, cada um tem as suas experiências, certo? É horror. O arrependimento aperta também mais, mas causa um contentamento no fundo da dor. Por quê? Porque Deus vai dar o alívio do seu perdão, mas já é um outro aperto na nossa consciência. Agora, quem não tem o sacramento não tem este alívio. Porque na confissão sacramental nós temos a certeza que Deus nos perdoou. E isso nos traz uma paz que quase saímos levitando de cada vez que nos confessamos, não é verdade? Todos saem rindo, mesmo com lágrimas nos olhos, feliz, leve, livre e solto. Esse é o problema, muito solto, aí o caçador pega de novo. Mas
É uma paz que o mundo não tem. Não tem. E aí causa o quê? Enfermidades. Esse se culpar mais até do bem, as pessoas se culpam. Como vai ter culpa no bem feito? Tem culpa nas mazelas e não nas coisas boas. Então elas vão a culpa que destrói o sujeito. E é o que? A falta de confessionários. É complicado. E a sociedade não está santificada. Por isso os senhores equiparem, mesmo não que os senhores já tenham a causa feita de canonização, mas equipar a vida, o tempo que no modernismo fazíamos as mesmas coisas, íamos à missa, comungávamos, rezávamos terço, via sacra e tudo direitinho, com aspas até as cordilheiras, hein? E a nossa vida era como? E depois com os sacramentos de sempre, com a missa de sempre, mesmo que seja menos, avançamos mais. E lá era todo domingo, todos os dias. Eu falo porque na minha vida modernista eu era barata de sacristia, hein? Missa diária. Saía correndo da escola que tinha que acolitar. Tinha um monte de coroinha, então tinha que brigar para acolitar. Então, e aí depois fui para a tradição, era uma missa por mês. E aí o que Deus faz é muito notório e é desproporcional em quantidade, me entende? Missa diária e menos, e outra que é uma por mês e muito mais em graça que Deus concede. Pois então, esta história que nós vemos um país em decomposição. Por quê? Porque quem dá vida a uma nação é a graça de Nosso Senhor. Sem Nosso Senhor só tem morte, pranto e o reino das trevas. É o que nós vemos. Falta o sacerdócio que tem poder de santificar a sociedade. Então, é a triste realidade. Terceiro, reabre-nos as portas do paraíso e comulta a pena eterna do inferno em penas temporais. Então, por exemplo, o pecado mortal que o pecador se faz merecedor do inferno pela absolvição, supondo os outros requisitos. Aquilo se transforma em pena temporal. O nosso purgatório e as dores e aflições que temos que suportar. E se nós ganhamos indulgências, nós saudamos esta pena temporal. Você vê que Deus, em sua infinita bondade, colocou remédio para todos os males com a graça e pelo poder da Santa Igreja também. E 4, preserva-nos das recaídas e torna-nos capazes de ganhar as indulgências. A recaída é uma coisa que temos que realçar e com isso eu concluo. Existem recaídas porque o vício faz com que a pessoa tenha o costume de pecar que se chama o vício, o mau hábito. A graça de Deus em si é capaz de destruir o vício. Mas na nossa mente humana, no nosso modo de obrar, o vício é como uma segunda natureza. Da mesma forma que a virtude. O virtuoso é aquele que obra atos contínuos de virtude. E o vício é o que? Atos contínuos de mazelas de pecado. Então a graça de Deus, quando estamos arrependidos, ela vai destruindo os vícios. Então os esforços da pessoa na graça de Deus vai freando aqueles atos repetidos de pecado e um dia o vício desaparece. Sem a graça de Deus, vamos a alguém que queira sair, por exemplo, das drogas. As drogas é o que assola a juventude e boa parte deste mundo. Uma pessoa que luta com isso somente com a boa vontade consegue, mas basta. Porque a boa vontade não é suficiente, só ela, para fazer que hoje um drogado, amanhã um ex-drogado. Por isso existem muitas recaídas em boas clínicas, inclusive um tratamento árduo. Agora pega esse sujeito e leva para o confessionário, primeiro que ele se arrependa, pratique todo o procedimento que normalmente fazem, ele tem muito mais, porque não é só a sua boa vontade, mas é a graça de Deus que também vai dar força para a sua boa vontade se decidir, se consolidar nessa decisão. Pois então, com tudo isso eu me refiro às recaídas. A recaída por malícia vai ser vencida primeiro e depois as recaídas por fragilidade vão ficar um tempo até serem todas elas destruídas, mas é possível com a graça de Deus. Agora, sem a graça de Deus, o homem sem a graça de Deus não se preocupa com a malícia, porque para ele isso não é um problema. E a fragilidade, sim, olham para ela porque, às vezes até por orgulho, deploram a fragilidade.
Mas só que qual é o grande motor dos males? A malícia. Por isso o mundo não melhora, porque ninguém combate a malícia. Somente a fragilidade, e combate a fragilidade com orgulho. Logo, cultivam a fragilidade e a malícia juntos.